Olá, bom dia! Atualmente, existem no mundo inteiro cerca de 1 bilhão e 200 milhões de fumantes. O maior número deles se concentra na China, Estados Unidos e Rússia. Mas, infelizmente, o Brasil também está entre os 7 maiores consumidores mundiais. E o que mais tem preocupado as autoridades de saúde? Cerca de 8 milhões de pessoas até 2030 deverão morrer por causa do uso do cigarro. E esse é o assunto de hoje aqui no Pajuçara Saúde e Você, que começa agora. O dicionário Ruais da língua portuguesa define cigarro como fino rolo de tabaco picado, geralmente enrolado em papel fino e que se destina a ser fumado. Mas de onde veio o cigarro? Durante as cerimônias religiosas, os índios da América acreditavam que fumar tabaco era uma forma de se comunicar com os deuses. Na Europa, o tabaco apareceu como símbolo da civilização. Pintores e artistas dos séculos 17 e 18 reproduziam personagens como reis, ministros e generais fumando. Mas foi somente no fim do século 19 que a indústria do tabaco se consolidou. Até hoje, ainda são muitas as pessoas que não se dão conta dos riscos do cigarro. Em sua composição estão incluídas mais de 4.700 substâncias, na forma de gases e partículas. A mais agressiva delas é a nicotina, capaz de provocar infecções respiratórias, aneurisma cerebral, trombose vascular, úlcera do aparelho digestivo, além de impotência sexual nos homens. Já nas mulheres, o cigarro pode reduzir as chances de engravidar. Aumenta em 10% os índices de doenças coronarianas e em 10 vezes o risco de sofrer um infarto. E não para por aí. Quando se é mulher e fumante e mesmo durante a gestação não consegue deixar de fumar, aumenta os riscos de abortos espontâneos, nascimento prematuros, bebês com baixo peso e complicações com a placenta são grandes. Como a gente viu aí, nada de bom está associado ao cigarro. Mas para conversar comigo sobre o assunto e tirar todas as dúvidas, eu recebo hoje aqui no programa a pneumologista Fátima Alércio. O cigarro nos anos 60, 70 e 80, ele teve um apelo, publicitário muito grande. A senhora acredita que isso favoreceu a que algumas pessoas, se tornassem dependentes do cigarro, inclusive até hoje? Sem sombra de dúvida, o apelo da mídia, dos órgãos de comunicação, ele é muito grande, a influência é muito grande. Então se propagava e se divulgava que era charmoso, que era bonito, que você estava na moda, estava na onda, com o fato de fumar. Com relação aos homens, isso expressava a sua masculinidade, com relação às mulheres passou a se transformar no seu ato de liberdade, de se igualar ao homem. Questão de status também, de status, de estar na moda, na onda, como se fala. Isso tudo colaborou para uma falsa impressão de que cigarro é algo bom ou possa trazer alguma coisa de bom, e isso causa consequências até hoje, e até hoje muitas pessoas não se libertam deste vício porque foram influenciadas por uma má informação. Por isso que a gente tem tantos números negativos em relação ao cigarro, 4.700 substâncias só num produto daquele é muito complicado para o organismo, permanecer intacto com essa quantidade toda. E cancerígena, Então a gente se preocupa muito com a nicotina, sem sombra de dúvida a nicotina é uma das grandes drogas que existe dentro do cigarro, mas existem outras além da nicotina, potencialmente cancerígenas e com capacidade de levar à morte, São substâncias, monóxido de carbono, que por exemplo, existem nos gases de automóveis, arsênio, xenônio, substâncias altamente tóxicas e cancerígenas e preocupantes. Agora, doutora, por que o cigarro vicia?
Porque é uma droga, né? O conceito de droga é justamente essa, ela é uma droga igual a álcool, igual a maconha, igual a cocaína, cada um com suas peculiaridades, mas é uma droga. E droga é toda substância química com capacidade de vício, em que o organismo, o que é o vício? É o organismo cada vez mais necessita de maior dose para que você se torne saciável. Então, você usa uma pequena quantidade hoje, amanhã você precisa de mais quantidade, depois de amanhã você precisa de mais quantidade, e quanto mais você fuma, mais você quer fumar. Este é o conceito de dependência química, e o cigarro, a nicotina, causa dependência química. A gente fala muito nessa questão do cigarro, traz câncer. Os tipos mais comuns seriam câncer de boca ou de pulmão? Eu costumo dizer que praticamente em todos os órgãos a gente pode encontrar essa relação de cigarro e câncer. Desde boca, língua, faringe, mama, câncer de mama na mulher, câncer de próstata no homem, de pele, além das doenças cardíacas, infarto. Você sabe que o cigarro ele mata muito mais de doenças cardíacas do que de câncer. Os AVCs, que são os acidentes vasculares, que são popularmente conhecidos como derrames cerebrais, também são causados pelo cigarro. Então você vai desde uma série de cânceres, não só o de pulmão, mas principalmente o de pulmão, até os infartos, as doenças cardíacas, as arritmias e as doenças cerebrais, como os AVCs, e as doenças também de membros inferiores, de vasculite, são doenças vasculares, de trombose, também estão causadas por o cigarro. Agora, doutora, uma pergunta que se faz, se é tão ruim, se tem tantas substâncias ruins ao organismo, por que as pessoas ainda continuam ingerindo esse tipo de substância? É difícil deixar de fumar? É muito difícil deixar de fumar, porque é uma droga extremamente potente. Se não fosse tão potente, não tinha essa repercussão e não se vendia tanto no mundo o cigarro. É um grave problema de saúde pública mundial e o Brasil não é diferente. As pessoas fumam ainda muito porque é droga e se libertar da droga não é fácil. Infelizmente, se libertar da droga não é fácil. Mas eu acredito assim, quando eu comecei a trabalhar com tabagismo, eu tinha uma visão muito triste, muito negativa dos números do cigarro. Ainda são preocupantes, mas a minha visão hoje é muito mais otimista. De quem trabalha com tabagismo, a gente já está vendo resultados. Na última pesquisa do IBGE, que foi uma pesquisa muito séria, o Brasil caiu o número de dependentes da nicotina de 30 e pouco para 17%. Quase metade, né? Quase metade. Então, hoje a gente que trabalha com tabagismo, a gente trabalha muito mais motivada, porque a gente está vendo os nossos trabalhos darem resultados. Nós estamos alerta, nós temos muito o que fazer, ainda se morre muito pelo cigarro, muitas pessoas ainda fumam, mas algo está sendo feito, as pessoas estão tendo mais consciência, hoje as crianças estão tendo mais consciência. Eu tenho muitos pacientes que pararam de fumar porque o seu filho de 5 anos, de 8 anos, tinha consciência de que o cigarro faz mal e dizia: papai, mamãe, não fume porque você vai morrer por causa do cigarro. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos continuar a falar aí sobre os riscos, os males do cigarro aqui no Pajuçara Saúde Você. Não saia daí que o nosso programa volta já já. Fique de olho nos sinais que indicam a dependência do cigarro. Consome-se mais cigarros e por período mais extenso do que o que se pretendia. Histórico anterior nas tentativas fracassadas. Persistência no hábito de fumar, ainda que consciente dos problemas sociais, psicológicos e físicos que o tabaco pode causar. Nicotina. Gente, números bastante expressivos, significativos e que a gente continua a falar aqui no estúdio sobre os efeitos do cigarro aí para a saúde com a pneumologista Fátima Alessio. Doutora, a gente vê também essa questão do cigarro associado a outras substâncias, ao álcool, à cafeína
propriamente dita, porque sempre que você fuma um cigarro, vem aquele cafezinho, ou você toma um chopp com os amigos, enfim. Essa associação também é prejudicial à saúde. Muito prejudicial. E geralmente uma droga sempre acompanha a outra. É muito difícil você ter um vício exclusivamente de uma droga. E a associação muito maior do tabagista é com o álcool e o café, a cafeína, que não deixa também de trazer malefícios. Então, quando as pessoas vão beber, elas fumam, e quando elas fumam, elas pensam em beber. E esse vício se torna um ciclo sucessivo. Muitos pacientes meus me procuram para parar de fumar e eles falam muito, doutor, eu consigo a semana toda, eu estou indo muito bem, mas no final de semana, quando eu vou para o Brasil, quando eu vou beber, aí é terrível. E aí a gente orienta que realmente, durante pelo menos o processo de tratamento, é importante evitar álcool, evitar café, porque uma droga chama a outra. Falando em tratamento, existem aquelas gomas de mascar, adesivos, isso funciona quando você quer tentar parar de fumar? Sim, hoje a Organização Mundial de Saúde considera já o tabagismo uma doença. Antes a gente dizia o seguinte, o tabagismo causa doença. Isso hoje mudou. Hoje o tabagista, ele é um doente que é um dependente químico de uma droga, né? E enquanto doença, isso foi muito importante mudar essa metodologia, porque foi se buscar tratamentos. E existe hoje vários tratamentos comprovadamente e cientificamente eficazes. Existe muita picaretagem também, por isso que eu oriento, procura um médico, procura o seu pneumologista, que com certeza ele vai estar capacitado para utilizar medicamentos que auxiliam muito no tratamento do tabagismo, mas que devem ter orientação médica, porque não adianta apenas ingerir uma pílula mágica que você vai parar de fumar. Não. A partir de todo um conjunto de tratamento que o medicamento faz parte, parar de fumar se tornou muito mais fácil. Eu tenho um grupo, inclusive, nós temos um grupo na Santa Casa de Misericórdia, que é o Núcleo de Atenção ao Tabagista, que é um núcleo que tem, como o próprio nome já diz, dá todo um enfoque de atenção para o tabagista, não só para tratamento, como para prevenção, né? E esse grupo, no final do grupo, que são 4 sessões de um mês, o que a gente mais ouve foi difícil, mas eu pensei que seria mais difícil. Depende também muito da disciplina, porque tem gente que começa e acaba desistindo no meio do caminho, né? Eu sempre costumo falar para os meus pacientes que recaem, que isso é natural, sabe, Fabiola? A maioria das pessoas, elas não param de fumar na primeira tentativa, elas param de fumar na segunda, na terceira tentativa. Então, quem tentou parar de fumar e não conseguiu, não se sinta inferior, fragilizado por causa disso. A maioria das pessoas acontece isso. Então, na primeira, se não conseguiu na primeira, consegue na segunda, consegue na terceira, e a gente está pronto e aberto para acolher qualquer paciente, seja o que nos procurou pela primeira vez ou que recaiu, mas que um dia vai ser o dia dele, e com força de vontade, com tratamento médico, com apoio psicológico, ele vai conseguir se libertar desse vício e viver muito mais e com mais saúde. Até porque, como já se fala muito nos riscos, nos malefícios, ninguém quer levar essa carga para a vida inteira, né? Não. Quanto mais tempo a gente ficar por aqui, melhor. Com certeza. E o que a gente sente, Fabiola, é que as pessoas querem. Hoje, eu praticamente não ouço mais a palavra eu fumo e quero continuar fumando. Todos os fumantes... Ou então aquela frase histórica, eu vou morrer mesmo, vou continuar fumando. É incrível, a gente não ouve mais isso. Que bom. O que a gente ouve são as pessoas dizendo, eu quero parar de fumar, me ajude. Eu quero parar de fumar e eu não consigo. Esse é o discurso, entendeu? E são essas pessoas que assim, a gente está acolhendo, a gente está disposta a ajudar procure o seu médico, procure o pneumologista, procure esses núcleos de tratamento do tabagista, que ele com certeza vai lhe acolher, e esse sucesso está aí, está nos números, né? A gente pode dizer, por exemplo, hoje que ser chique é deixar de fumar, né? Porque se antes era justamente o contrário, hoje a frase é essa. Você pode ter certeza que o seu filho vai nascer num ambiente com muito menos cigarro. Mais saudável, mais né? saudável, e vai respirar um ar muito melhor. Até porque a gente acaba, mesmo passando por algum lugar, sendo um fumante
passivo, né? Passivo. Sem querer. E as leis hoje se preocupam com isso, né? Outro dia eu fui até num debate com o presidente de uma associação de bares e que ele disse, poxa, mas aí nós estamos num país livre, o indivíduo tem direito de fumar, e eu falei para ele, a sua liberdade termina onde começa a minha liberdade de ter um ar puro. Então você não tem o direito de poluir o ar que as nossas crianças, que as mulheres grávidas estão respirando. Ninguém tem esse direito. Ok, doutora, muito obrigada por sua presença aqui no nosso programa. E fica aí a mensagem para quem quer deixar de fumar, procurar um especialista, tem tratamento, tem jeito, basta querer, né? Com certeza. Ok, doutora. Eu que agradeço, porque com certeza essa matéria também vai ajudar a gente no númerozinho a menos de fumantes. E aos pouquinhos a gente chega lá. Ok, obrigada. Nada. Bom, e a gente vai ficando por aqui. Lembrando que o nosso próximo encontro é sábado a partir das 11h15 da manhã. Continue mandando sugestões de temas, de reportagens e entrevistas. Uma ótima semana para você e até sábado que vem.